sabia. Não havia um pressentimento claro, nenhum anúncio nos céus, nenhum sinal divino inequívoco e, ainda assim, algo se movia nas sombras, algo tão pequeno que nem mesmo os olhos dos reis o podiam ver. Era o início do século XIV. O continente europeu, naquela época, era uma tapeçaria viva de reinos fragmentados, fé inabalável e esperanças terrenas. Catedrais apontavam para o céu como dedos aflitos. Os sinos ecoavam pelas aldeias e a vida seguia em seu ritmo circular, do nascimento à colheita, da missa ao enterro. Mas por trás da rotina havia tensão, porque a Idade Média não era, como muitos pensam, apenas um tempo de escuridão. Ela era feita de contrastes. Grandes bibliotecas coexistiam com campos estéreis. Cavaleiros e mendigos dividiam as ruas enlameadas, e enquanto alguns se banqueteavam em salões de pedra iluminados por velas, outros morriam de frio à sombra das muralhas. Ainda assim, havia ordem, um senso de estrutura. A igreja regia os corações, os senhores regiam as terras, e o povo resignado regia o pouco que lhe restava. Mas sob os pés, literalmente sob as tábuas e estradas, algo crescia. Nos portos comerciais do Mediterrâneo, Veneza, Gênova, Marsella, as caravelas zarpavam cheias de lã, trigo, vinho e ratos. Ratos, esses passageiros mudos que levavam consigo um hóspede ainda mais silencioso. A pulga infectada, o vetor invisível. Na Ásia, por onde a rota da seda serpenteava entre desertos, montanhas e o coração de impérios, rumores já corriam. Histórias de febres negras, de cidades silenciosas, de mercadores que partiam e jamais voltavam, mas os rumores eram distantes. Lendas, talvez. Fantasias contadas à luz do fogo. Na Europa, ninguém suspeitava do que estava por vir. O mundo estava ocupado demais com suas próprias dores. Nos campos da França, a fome havia se espalhado nos anos anteriores. As colheitas falharam, o clima esfriou. Chamaram de a pequena idade do gelo e as consequências foram devastadoras. As mães enterravam filhos, os filhos mendigavam pão, os corpos tornaram-se comuns à beira da estrada. A terra estava frágil e um solo enfraquecido aceita com mais facilidade a semente do colapso. Na igreja havia também inquietação. O papado havia sido transferido para Avignon e a autoridade espiritual da cristandade parecia abalada. Cismas se insinuavam e com eles a dúvida. Era um tempo onde o medo tinha várias formas, mas nenhuma tão poderosa quanto a que estava prestes a chegar. Porque diferente das guerras, que tinham fronteiras, diferente da fome, que tinha nome, o que viria não teria rosto, não pediria licença. No ano de 1346, algo mudou. Na Crimeia, um cerco acontecia. Na cidade portuária de Caffa, genoveses estavam encurralados por tropas tártaras. O cerco foi duro, mas foi o que veio depois que marcou a história. Durante o conflito, a peste atingiu o exército tártaro. Num ato sombrio, talvez lendário, talvez real, os corpos infectados foram lançados sobre as muralhas da cidade. Corpos negros, cobertos de pústulas,
trazendo consigo algo muito mais letal. Os genoveses fugiram, zarparam de volta ao ocidente, levando com eles a doença. A bordo dos navios, entre barris de especiarias e fardos de seda, viajavam os ratos, e com os ratos, o apocalipse. Primeiro, chegou a Messina, na Sicília. Era outubro de 1347. Quando os navios atracaram, muitos marinheiros já estavam mortos. Outros agonizavam com febres altas, manchas negras na pele e caroços do tamanho de maçãs nas axilas e virilhas. A cidade, perplexa, observou e então começou a morrer. O contágio era rápido. Os médicos não compreendiam. A população, apavorada, buscava respostas. Alguns diziam que era punição divina. Outros falavam de envenenamento dos poços. Os judeus foram perseguidos, acusados de espalhar a doença. E enquanto isso, a praga viajava. Ela não caminhava, ela corria. De cidade em cidade, de corpo em corpo, de suspiro em suspiro. Mas ainda era só o começo. No norte da África, caravanas começaram a desaparecer. No Império Otomano, o comércio desacelerava. Na França, monges já caíam mortos nos claustros. E a cada novo rumor, a esperança se encolhia. Os sinos das igrejas não paravam. Os coveiros cavavam em turnos. E os livros, antes copiados meticulosamente pelos escribas, eram deixados inacabados, interrompidos por uma febre que não perdoava nem os homens de fé. Em poucos meses, a peste se tornaria o evento mais letal da história da humanidade até então. E mesmo assim, as pessoas continuavam a esperar, porque o medo, quando é muito grande, paralisa. As janelas eram fechadas com tábuas, as casas eram marcadas com cruzes, as cidades fediam a morte e Deus silenciava. Este era o mundo antes da queda total, um mundo que respirava com dificuldade, mas ainda respirava. Neste capítulo de abertura, não se trata apenas da doença, mas do vazio que antecede a catástrofe. Do momento em que o céu ainda é azul, mas o horizonte já começa a escurecer. No próximo capítulo, entraremos na expansão da peste. Veremos como ela cruzou continentes e como cada sociedade reagiu ou desmoronou, porque às vezes a maior tragédia não é a morte em si, mas aquilo que ela deixa para trás. Ela não bateu a porta. Ela entrou sem pedir, atravessou o mar com o vento, escorregou por entre os dedos da vigilância, tomou a Europa como uma névoa silenciosa. Após a chegada a Messina, na Sicília, a peste se tornou imparável. Os navios fugiram para outros portos: Marselha, Gênova, Veneza. Em semanas, o norte da Itália já tremia sob a febre. A doença era voraz, mas o medo era ainda mais contagioso. Muitos tentavam fugir, mas não havia para onde, porque a peste viajava com os homens. As cidades, densamente povoadas, tornaram-se câmaras de morte. As ruas estreitas, antes cheias de vida e comércio, agora serviam de trilhas para carroças carregadas de corpos. Corpos que apodreciam ao sol. Corpos abandonados, empilhados nas praças. Os sinos tocavam sem descanso. Os padres caminhavam de casa em casa, dando a extrema unção
a quem mal conseguia pronunciar um nome. Na Itália, o terror era acompanhado pela impotência. As autoridades não sabiam o que fazer. Os médicos, chamados de doutores da peste, usavam trajes grotescos com longos bicos, recheados com ervas aromáticas. Acreditavam que os odores bons afastavam os maus vapores, o miasma da doença, mas nada funcionava. Nada detinha o avanço. De Gênova, a peste viajou pela costa francesa como uma sombra que imitava as ondas. Toulon, Marselha, Montpellier. Cada cidade caiu, como dominós em uma fileira que se perdia no horizonte. As rotas comerciais se tornaram rotas de contágio. As feiras, outrora símbolo de prosperidade, tornaram-se armadilhas. Na Espanha, os reis se refugiavam em castelos, mas a morte os alcançava, mesmo com muralhas e guardas. A peste não tinha moral. Ela não distinguia virtude ou pecado. Ela tomava nobres e servos, bispos e mendigos, e por isso o mundo começou a perder seu senso de justiça. Como podia um Deus permitir tal devastação? Como podiam os santos permanecer em silêncio? Muitos começaram a flagelar os próprios corpos em busca de perdão. Grupos de penitentes percorriam as estradas, açoitando-se sob o sol. Cantavam salmos, gritavam por misericórdia, mas a peste ria das feridas. Em 1348, ela alcançou Paris, a cidade-luz, mergulhada em escuridão. O rei Filipe VI tentou consultar médicos e astrólogos. Queriam explicações nos astros, nos humores do corpo, nas conspirações. Culpou-se o alinhamento dos planetas. Culpou-se o pecado. Culpou-se o outro. Comunidades judaicas foram perseguidas e massacradas. Queimaram-se bairros inteiros sob a acusação de envenenamento dos poços. Era um tempo em que a razão havia morrido antes mesmo dos homens. E então a peste atravessou o Canal da Mancha. A Inglaterra, que já sangrava sob guerras e tributos, agora conhecia uma dor invisível. Chegou por Weymouth, no sul, e subiu lentamente até Londres. A cidade, repleta de cortiços, não resistiu. As fossas comuns tornaram-se a única solução. Cavavam-se buracos onde dezenas, centenas de corpos eram jogados ao mesmo tempo. Homens deixavam esposas, mães enterravam crianças ou, simplesmente, deixavam para trás. O campo também sofria. Nos vilarejos, onde a esperança costumava brotar com o trigo, agora se via apenas abandono. Pastores mortos deixavam ovelhas vagando sozinhas. Colheitas apodreciam nos campos, com menos braços para trabalhar. A fome voltou a crescer e com a fome, mais morte. Era um ciclo fechado e cruel. Os barcos que subiam pelos rios levaram a peste até o coração da Alemanha, dos Países Baixos, da Escandinávia. Nenhum lugar parecia seguro, nenhuma muralha alta o suficiente. Na Polônia, curiosamente, a praga teve menor impacto. Alguns dizem que foi devido a leis de quarentena mais eficazes, outros que foi pura sorte, mas o restante da Europa era um cemitério sem nome. Entre 1347 e 1351, estima-se que entre 1/3 e metade da população europeia tenha morrido. Milhões de vidas apagadas, silenciosamente. Cada casa vazia, uma história esquecida.
cada nome ausente, um eco, mas em meio à tragédia, algo começava a mudar. A estrutura da sociedade rachava. Os servos, agora em menor número, tornavam-se valiosos, podiam exigir mais, e muitos o fizeram. Os senhores, agora, pediam o que antes ordenavam. Foi o início de uma lenta, muito lenta transformação. Ainda imperceptível, mas inevitável, a peste era destruição. Mas como todo grande fogo, ela também limpava. Não por bondade, mas por consequência. E no próximo capítulo, iremos mergulhar nos corações dos que restaram, nas crenças que foram destroçadas, na fé que cambaleava e nas novas perguntas que nasciam do silêncio dos mortos, porque depois do horror vem o vazio, e é no vazio que o ser humano tenta se reconstruir. No rastro da tempestade veio o silêncio, um silêncio que não era paz, era vazio. Por onde a peste passara, o mundo já não era o mesmo, nem por fora, nem por dentro. Nas aldeias onde crianças corriam ao entardecer, agora ouvia-se apenas vento entre portas entreabertas, cercas caídas, poços abandonados, o mugido solitário de um boi, ainda esperando um dono. Os campos, antes vivos, tornaram-se estranhos. O solo, antes fértil, parecia pesado de tanto receber corpos. E nas cidades, o cheiro da morte demorava a desaparecer. Mesmo quando os corpos se foram, ele permanecia nos narizes, nas roupas, nas memórias, e com ele vieram perguntas, perguntas sussurradas, perguntas gritadas, perguntas sem resposta. Por que sobrevivemos? Por que os bons morreram? Deus nos abandonou ou nos castigou? A fé para muitos era o último refúgio, mas agora ela tremia. A igreja, antes tão sólida, falhara. Os padres fugiram. Os mosteiros fecharam suas portas. Milagres não vieram. Promessas não se cumpriram e o povo sentiu-se órfão. Começaram a surgir movimentos estranhos, profetas de fim dos tempos, homens que diziam ouvir a voz de Deus, mulheres que diziam prever o próximo suspiro do mundo, e muitos acreditavam, porque a razão não tinha mais força, porque o medo ainda era rei. A peste partira, mas o trauma ficara. Aqueles que sobreviveram quebrados. Era comum ver homens vagando pelas estradas, sem destino, sem fala, sem cor. Nos olhos chamavam-nos de pálidos. Diziam que estavam entre os vivos, mas pertenciam aos mortos. As crianças que cresceram durante a peste não aprenderam a brincar, aprenderam a enterrar. Aprenderam que o choro era normal e que os sorrisos eram frágeis, e no meio disso tudo a culpa se espalhava. Fui eu quem trouxe a peste. Fui eu que desejei mal a alguém. Fui eu que vivi quando minha mãe morreu. A mente humana, tão frágil, começava a buscar respostas, mesmo onde não havia. Alguns disseram, precisamos começar de novo. Outros, nada mais vale a pena. O comércio tentava voltar. As feiras, lentamente, se reerguiam, mas o ouro não brilhava tanto quanto antes, porque o medo ainda estava ali, como uma sombra nos ombros. Os ricos que escaparam passaram a trancar-se em mansões
começaram a contratar guardas. A separação entre nobres e camponeses tornava-se mais visível, mas ao mesmo tempo mais instável, porque agora havia menos braços e quem lavrava a terra tinha voz. Em algumas regiões surgiram revoltas, camponeses exigindo melhores condições, homens dizendo: sofremos demais para voltar ao que era. E ainda que muitas revoltas tenham sido sufocadas, a ideia, a centelha, ficou. A peste matou, mas também acordou. Acordou um mundo que dormia sob hierarquias imutáveis. Acordou um povo que aceitava sem questionar. Agora tudo era dúvida, e onde há dúvida, há mudança. O medo deu lugar à desconfiança. A desconfiança ao pensamento. Universidades começaram a discutir doenças de forma mais sistemática. Médicos começaram a estudar com mais rigor. Não mais apenas rezas e sangue de santos, mas observações, experimentos, comparações. Nascia, timidamente, que séculos depois se chamaria ciência. Mas naquele tempo, o mundo ainda caminhava sobre estilhaços. E mesmo o amor tinha mudado. Casamentos tornaram-se urgentes. Homens e mulheres, ao perceberem a fragilidade da vida, uniam-se rapidamente. Alguns diziam: melhor casar agora, enquanto estamos vivos. Outros se fechavam, trancavam o coração, porque já haviam perdido demais. E em meio aos escombros emocionais, a arte começou a falar. Pinturas sombrias, poemas melancólicos, canções tristes, a morte tornou-se musa. A caveira, símbolo de sabedoria, era o tempo das danças macabras. A vida e a morte de mãos dadas. No próximo capítulo, veremos como a peste mudou o curso da economia, da política e das estruturas de poder, porque a morte pode ter levado metade da Europa, mas o que sobrou aprendeu a recomeçar, e às vezes recomeçar é mais revolucionário do que resistir. A peste passou como uma foice invisível, não apenas sobre vidas, mas sobre ideias. O mundo que restou não era o mesmo e nunca mais seria. Durante séculos, a Europa havia vivido sob a sombra do feudalismo. Senhores e servos, castelos e campos, dever e obediência. Era um sistema sólido, até que apodreceu por dentro. Com a morte de milhões, as regras antigas começaram a ranger. Nos campos, os lavradores escasseavam, a terra ainda estava ali, mas quem a faria produzir? Os senhores, acostumados ao controle, começaram a temer. Precisavam dos camponeses, mas os camponeses agora sabiam disso. As aldeias recomeçavam lentamente. Cada pessoa que voltava ao arado era valiosa. Pela primeira vez, podia negociar. Mais pagamento, mais liberdade, menos servidão. Alguns recusavam voltar aos antigos donos. Mudavam-se para outras vilas. Começavam uma nova vida como homens livres. Os senhores tentaram resistir. Proibiram mudanças, impediram viagens, criaram novas leis para manter os velhos costumes. Mas o medo já não bastava. O tempo em que o medo era rei havia passado. As cidades cresceram. Comércio, mercados, ofícios. Tudo voltou com força, porque onde há crise, há oportunidade. Antigas corporações de ofício tornaram-se mais poderosas. Aprendizes
camponeses viraram mestres e alguns artesãos tornaram-se ricos. Surgiram novas classes, nem nobres nem camponeses, os burgueses, e com eles veio algo ainda mais perigoso para o velho mundo: a ideia de que o nascimento não determina o destino, que não era preciso herdar, mas conquistar. As moedas substituíam as promessas. Contratos escritos valiam mais do que juramentos de vassalagem, e onde antes reinava o sangue azul, agora falava o ouro. A peste, sem querer, foi mãe de um novo mundo, um mundo mais urbano, mais pragmático, mais livre. A igreja, abalada, tentava se reerguer. Alguns mosteiros caíram em ruínas, outros se reconstruíram com nova humildade. Surgiram movimentos religiosos alternativos, pregadores independentes, monges nômades, homens e mulheres que diziam: Deus está no sofrimento e não nos palácios dourados da fé. A espiritualidade ficou mais íntima, mais interior, mais silenciosa. Na política, reis e rainhas perceberam que o vácuo deixado pelos senhores feudais era uma oportunidade. Expandiram seus domínios, concentraram poder, criaram impostos centralizados e assim, no meio da dor, nasciam os primeiros estados modernos. A peste havia rasgado o tecido do mundo antigo, mas não o destruiu. Transformou pelo cansaço, pela necessidade, pela ausência. O medo deu lugar ao instinto, e o instinto ao movimento. Pessoas migravam de campos para cidades, de vilas para feiras, de sombras para possibilidades. O mapa da Europa começou a se redesenhar, não com guerras, mas com trabalho, com escolhas, com sonhos novos, e no meio disso tudo, a memória da peste permaneceu. Era contada às crianças, era escrita em livros, era pintada nas paredes, não como uma lição, mas como uma advertência. O mundo pode mudar quando menos se espera. No próximo capítulo, veremos como a arte, a ciência e a imaginação floresceram das cinzas, porque da peste brotou também a centelha do renascimento. O homem que antes apenas temia a morte, agora ousava entender a vida. A peste levou tudo, mas deixou espaço, e no vazio, algo floresceu, não de imediato, não sem dor, mas aos poucos. A mente humana começou a levantar a cabeça e olhar o mundo com outros olhos. Antes da peste, o saber era cativo, preso nos mosteiros, nas universidades da fé, nos pergaminhos copiados à mão, escritos em latim para poucos. Mas o mundo havia mudado, as certezas haviam caído e muitos começaram a perguntar: e se houvesse mais? E se pudéssemos ver, pensar, descobrir? Nas ruas, os artistas voltavam a pintar, mas já não representavam apenas santos ou mártires. Agora desenhavam o rosto humano, o corpo nu, a paisagem da terra, porque havia beleza, mesmo no sofrimento. Giotto, pouco antes da peste, já ousava dar profundidade às imagens. Mas após a peste, a arte mergulhou ainda mais fundo na alma humana. As igrejas continuavam a encomendar afrescos, mas os artistas agora olhavam o homem de frente e o homem retribuía o olhar. Na Itália, a febre do Renascimento começava a se espalhar. Florence, Veneza, Roma, cidades onde o ouro
e a morte haviam se tocado. Agora voltavam a pulsar. As oficinas de arte tornaram-se laboratórios do espírito. Cada pincelada, uma afirmação da vida. Cada escultura, uma tentativa de compreender o corpo e, quem sabe, a alma. Mas não foi só a arte que despertou. A ciência também abriu os olhos. Durante a peste, os médicos haviam fracassado. Sangrias, incensos, talismãs. Nada funcionava. Essa impotência deixou uma cicatriz e uma pergunta: o que é verdade? Alguns começaram a estudar, a observar, a experimentar. O corpo humano passou a ser dissecado com mais frequência. Os cérebros, os pulmões, os ossos, tudo era examinado. Não por heresia, mas por necessidade. Leonardo da Vinci, tempos depois, desenharia órgãos, músculos e veias com obsessão quase sagrada. Porque entender a máquina da vida era desafiar a escuridão da morte. A peste também fez renascer os livros, e com eles a sede de saber. A invenção da imprensa, em meados do século XV, foi como fogo em palha seca. Em poucos anos, ideias circulavam como nunca antes. Filosofia, medicina, astronomia, poesia. Agora, todos podiam aprender, ou pelo menos sonhar em aprender. A fé não morreu, mas mudou de voz. Alguns, traumatizados, se aproximaram de Deus com mais fervor. Outros, com mais dúvida. Nasciam questionadores. Homens como John Hus e John Wycliffe. Eles diziam que a Bíblia deveria ser lida por todos e que talvez a salvação não estivesse apenas nas mãos da igreja. Essas sementes um dia se tornariam a reforma. Nas tavernas, nos mercados, nas praças, o mundo se agitava. Não era mais apenas sobre colheitas e missas. Era sobre mapas, máquinas, música e matemática. Galileu viria. Copérnico viria. Mas o impulso já estava em marcha. Nas universidades, os estudantes liam Aristóteles, mas também Hipócrates, Platão, Avicena. As ideias antigas voltavam, revigoradas. A peste destruiu corpos, mas abriu espaço para a razão, para o renascimento do espírito. E no coração desse renascimento havia uma pergunta silenciosa: se tudo pode acabar tão rápido? O que vale a pena viver? Essa pergunta ecoava em cada pincel de Botticelli, em cada arquitetura de Brunelleschi, em cada poema de Petrarca. Era o início de uma nova era, não marcada por reis ou batalhas, mas por pensamentos, de ideias, de luz. A peste havia levado milhões, mas entre os sobreviventes nasceu algo que ninguém podia prever: a redescoberta do homem, da terra, do tempo e de si mesmo. No próximo capítulo, viajaremos para além da Europa, porque o terror da peste não respeitou fronteiras, e onde quer que ela tenha tocado, deixou marcas, tudo na Ásia, na África, no coração do mundo. A peste negra não foi apenas uma tragédia europeia, ela foi global, e antes mesmo de cruzar os Alpes, ela já havia sussurrado terror na Ásia. Ali começou, ou ao menos, ali se fez visível pela primeira vez. Na vastidão das estepes da Ásia Central,
onde as rotas das caravanas serpenteavam como veias sobre a terra, o caos já ganhava forma. Havia rumores, cidades inteiras em silêncio, comerciantes que não retornavam, postos de troca que eram encontrados, vazios. Na China, o Império Yuan já estava cambaleante. Entre os anos 1330 e 1340, algo estranho começava a acontecer. Províncias inteiras sofriam com doenças misteriosas. Inundações e fome vinham em sequência. E então, corpos, muitos corpos. Relatos falam de milhões de mortos antes mesmo da peste cruzar as fronteiras do oeste. As cidades chinesas, densas e ativas, viram sua vitalidade desaparecer. Hospitais improvisados, famílias desfeitas, cerimônias silenciosas. A reação era marcada por um misto de disciplina e desespero. As autoridades tentavam conter, mas o inimigo era invisível. Como conter um sopro? Como domar o vento da morte? A peste viajou pelas estradas, mas também pelos navios. Do mar da China ao Oceano Índico, as embarcações levavam não só seda e especiarias, mas também a praga. No mundo islâmico, o impacto foi devastador e, ao mesmo tempo, profundamente filosófico. De Bagdá a Cairo, de Damasco a Samarcanda, as cidades vibrantes do mundo árabe viram suas mesquitas se encherem de orações e lamentos. Os estudiosos muçulmanos escreveram sobre a peste com uma mistura de ciência e fé. Alguns acreditavam que era um castigo divino, outros que era um teste para os crentes, mas a atitude era, em geral, serena. Havia uma aceitação tranquila da finitude, um entendimento de que tudo pertence a Deus. Se morreres, é martírio. Se sobreviveres, é misericórdia, dizia uma máxima comum dos tempos. Mas o sofrimento era real. O Egito, coração pulsante do saber islâmico, perdeu boa parte de sua população. O comércio desacelerou, as escolas ficaram vazias, até os chamados à oração ficaram mais tristes, mais longos, mais raros. Em Damasco, relatos falam de 2.000 mortes por dia em seu auge. E mesmo assim, as comunidades insistiam em orar juntas, jejuar, ajudar os órfãos. A fé era escudo, mas também abrigo, e então ela chegou ao continente africano, não como uma onda brutal, como na Europa, mas como uma série de maremotos sutis, constantes. O norte da África sofreu perdas imensas. Cidades como Fez, Tunis e Marrakech viram seus mercados silenciarem. Na África subsaariana, os registros são mais raros, mas sinais arqueológicos e tradições orais indicam que a peste tocou o continente de forma profunda. A peste mudou rotas, mudou trocas, mudou histórias. Rotas comerciais ancestrais, como as que conectavam Timbuktu ao Mediterrâneo, foram impactadas. Caravanas foram desfeitas, e os ventos do Saara carregavam não apenas areia, mas medo. Mesmo no subcontinente indiano, as fontes sugerem ecos da peste. Nas cidades do sultanato de Delhi, no sul da Ásia, os registros falam de mortes súbitas, perdas em massa e desorganização. As autoridades lutavam para manter a ordem, mas o tempo parecia escorregar pelas mãos. O que une todos esses lugares não é só a tragédia, é a reação humana.
Alguns culparam o destino, outros a vontade divina, outros ainda tentaram entender. Em todos os cantos do mundo conhecido, a peste foi um divisor de eras, um ponto de ruptura, como se a terra, de repente, tivesse suspirado e por um momento tudo ficou em silêncio. Não importava o idioma, o Deus, a ciência. Todos choraram, todos esperaram, todos resistiram. Mas nem todas as respostas foram pacíficas. No próximo capítulo, olharemos para as reações humanas que a peste provocou, desde expulsões, linchamentos e perseguições, até ritos estranhos, ordens secretas e danças da morte, porque quando o mundo desaba, nem todos reagem com compaixão. Quando a dor é grande demais, a mente humana procura um culpado, um rosto, um nome. E quando o invisível mata, é o visível que paga. No auge da peste, cidades europeias não apenas colapsavam, elas se transformavam, não em fortalezas, mas em labirintos de paranoia. Sinos dobravam, padres rezavam, mas algo mais profundo crescia nas vielas, algo escuro, faminto, irracional, o medo e com ele a ira. Começaram as acusações, velhos, andarilhos, estrangeiros, mulheres sozinhas, e então os judeus. Em várias regiões da Europa, espalhou-se o rumor de que os judeus estavam envenenando os poços. Era um absurdo, mas o desespero não respeita a lógica. Multidões se reuniam, clamavam por justiça, ou por sangue. Em Estrasburgo, 1349, mais de 2.000 judeus foram massacrados numa única tarde, queimados vivos em uma praça. Outros tantos, expulsos ou forçados à conversão. A tragédia se repetiu em Mainz, Colônia, Basel, Barcelona, em toda a Europa. As comunidades judaicas viram séculos de raízes serem arrancadas. As sinagogas viraram cinzas, os pergaminhos, trapos, as famílias, memória. A ironia cruel. Em muitos casos, eram os judeus que morriam menos durante a peste. Por quê? Porque suas leis de higiene ritual, lavar as mãos antes das refeições, banho semanal, isolamento dos mortos, ofereciam uma proteção rudimentar. Mas o que era sabedoria para uns, parecia bruxaria para outros. O que mais o medo criou? Ordens, cultos, procissões. Surgem os flagelantes, grupos que marchavam de cidade em cidade, cantando hinos lúgubres, golpeando as próprias costas com chicotes, rasgando a pele, derramando sangue, tudo para aplacar a ira de Deus. Eles eram centenas, milhares, marchavam em silêncio e onde passavam, deixavam temor e fervor. A igreja, a princípio, tolerava, depois condenou. Viu nesses grupos uma ameaça à autoridade, mas os flagelantes não se curvavam. Acreditavam ser escolhidos, acreditavam que o fim estava próximo e que a dor era a redenção. Em muitas cidades proibiram-se suas procissões, mas à noite os tambores ainda ecoavam e os corpos ainda sangravam. Outro fenômeno nasceu, as chamadas danças da morte. Não eram danças alegres, eram rituais, procissões, pinturas, mostrando a morte levando todos, do rei ao camponês, do papa à prostituta. Era o mundo dizendo: a morte
é democrática. Todos somos pó. Nas artes, nas igrejas, nos cemitérios. Surgiram murais da morte segurando as mãos dos vivos, puxando-os para o além, sorrindo com caveiras vazias. Essas imagens não assustavam, elas consolavam, porque se todos morreremos, não há por que temer tanto, mas nem todos buscavam consolo. Alguns buscavam vingança. Bruxas, hereges, ciganos, estrangeiros, leprosos, todos, em algum momento, foram culpados pela peste. Inúmeras mulheres foram acusadas de bruxaria, de invocar demônios, de trazer a doença. Algumas foram queimadas, outras afogadas, outras apenas esquecidas em masmorras escuras. As cidades, por vezes, pareciam ensandecidas. Feiras fechadas, livros proibidos, médicos ameaçados por sugerirem causas naturais, astrônomos perseguidos por estudarem eclipses, e havia também os que acreditavam que tudo era mentira. Sim, até mesmo então existiam negacionistas, homens que diziam que a peste era um truque da igreja, que as mortes eram exageradas, que tudo voltaria ao normal em breve. Pagaram caro, e muitos pagaram com a vida. Esse capítulo da peste revela mais do que o sofrimento físico. Ele mostra o abismo psicológico. Quando a estrutura social rui, as pessoas revelam o que há de mais puro ou mais podre. Uns ajudaram, outros destruíram. No próximo capítulo, deixaremos o auge da peste. Começaremos a seguir seus rastros. No que sobrou. Como as cidades se reconstruíram. Como as mentes mudaram e que tipo de mundo nasceu das cinzas. Porque o mundo nunca mais seria o mesmo. Quando a peste recuou, ela não partiu com pressa. Nem se despediu, ela apenas deixou de chegar e começou a deixar de matar. Devagar, como se o próprio tempo hesitasse em voltar ao normal. Não houve fogos, nem festas, a morte cessou. Mas a alegria não voltou, porque quem restou não sabia mais quem era. O ano é 1353. Em muitas cidades, o silêncio é mais alto que antes. As portas estão abertas, mas ninguém entra. As janelas sem cortinas, porque ninguém mais está lá para fechá-las. Os sinos continuam a tocar, mas agora para anunciar batizados, novas vidas, novos começos. Mas o mundo já não é o mesmo. Nas aldeias, campos estão vazios. Nos mosteiros, bibliotecas estão trancadas. Nas cidades, casas abandonadas se enchem de era e poeira. A paisagem parece a de um sonho antigo, um lugar que existiu, mas que não pode voltar. Com 1/3 da população da Europa dizimada, o que sobrou foi espaço, e com o espaço veio a mudança. A primeira mudança foi econômica. Havia menos gente, mas a terra era a mesma, a comida era abundante e os braços para colhê-la escassos. Pela primeira vez em séculos, camponeses podiam negociar, podiam deixar suas terras e ir para outra vila. Eram procurados, valorizados, disputados e muitos disseram: não. Não há salários miseráveis, não há imposições feudais. O feudalismo, que parecia eterno, começou a trincar. Senhores desesperados por trabalhadores viam-se obrigados a reduzir impostos, a dar liberdade, a permitir casamentos, deslocamentos, escolha.
vez. O povo não era mais só corpo, era força, era moeda. Essa nova realidade criou rupturas. Em 1381, a Inglaterra viu sua primeira grande revolta camponesa. Liderada por Wat Tyler, os insurgentes marcharam até Londres, exigiam justiça, salários melhores e o fim da servidão. Foram derrotados, mas não esquecidos. O mundo havia mudado. Mesmo os derrotados sabiam disso. As cidades também mudaram. Antigas casas foram demolidas, bairros inteiros redesenhados, ruas alargadas, fontes construídas. A peste ensinou uma lição inesperada. O espaço salva. A higiene importa. O ar precisa circular. Os médicos, antes vistos apenas como místicos ou charlatães, ganharam novo respeito. Começaram os primeiros registros sistemáticos de doenças. As universidades médicas floresceram. O corpo humano virou objeto de estudo legítimo. Na alma, o impacto foi ainda maior. A fé mudou. Alguns se aproximaram de Deus, outros se afastaram. Muitos passaram a duvidar. Por que Deus permitiria tal castigo? Porque os inocentes morreram e os pecadores viveram. As igrejas tentaram responder, mas suas respostas pareciam frágeis. Surgiram novos movimentos espirituais. Heresias, grupos que pregavam uma relação mais íntima com o divino, sem intermediários. A autoridade religiosa vacilava, a arte floresceu, mas com um novo tom. Quadros mostravam a dança da morte, livros contavam histórias de cidades vazias, peças de teatro falavam de enganos, de perdas, de reconstruções. A arte não era mais apenas louvor, era espelho. A literatura refletiu a nova alma europeia. Giovanni Boccaccio, que viveu a peste em Florença, escreveu o Decamerão, um conjunto de contos contados por jovens que fugiram da cidade para escapar da peste. Histórias sobre amor, riso, traição, medo, não como distração, mas como forma de sobreviver à realidade. As pessoas riam diferente, amavam diferente, comiam com mais fome, rezavam com mais desconfiança. O tempo era um presente e a morte uma vizinha. A peste havia devastado, mas também havia deixado fermento, e desse fermento brotaria algo que mudaria o mundo para sempre: o Renascimento. Nos séculos seguintes, as cidades italianas floresceram. Os mecenas investiram em arte, ciência, filosofia. Leonardo, Michelangelo, Galileu, a curiosidade, antes sufocada por dogmas, ganhava asas. E no fundo dessa transformação ecoava o vazio deixado pela peste, porque ao encarar a morte de frente, o ser humano descobriu que pode criar vida com as próprias mãos. Mas as cicatrizes permaneceram. Mães que perderam filhos, pais que enterraram filhas, cidades com mais lápides do que casas, e no canto de cada vila alguém contava uma história de como tudo foi, porque lembrar é a forma mais sutil de sobreviver. Antes da peste negra ser europeia, ela foi asiática. Antes de cruzar oceanos e fronteiras, ela caminhou a cavalo, em caravanas, em mercadorias, em tecidos, em grãos de arroz. A origem não é uma linha reta, é um emaranhado, mas muitos estudiosos
traçam o início para as planícies da estepe central asiática, entre a Mongólia e o Cazaquistão. Um vasto território de pastores, mercadores, soldados ali em meio a marmotas, pulgas e roedores selvagens. O bacilo da Yersinia pestis encontrou o hospedeiro ideal e o mundo encontrou o desastre. As rotas comerciais da Rota da Seda, vivas, pulsantes, que cruzavam o continente de leste a oeste, serviram como veias por onde a peste circulou. Não por maldade, mas porque tudo está conectado. No século XIV, a dinastia Yuan governava a China. Era um império vasto, organizado, avançado. Mas nem os exércitos mongóis, nem a administração centralizada podiam deter o invisível. Relatos chineses descrevem surtos já em 1330, muito antes da Europa sequer imaginar o que viria. Cidades inteiras foram isoladas, famílias desapareciam sem deixar rastros, mercados silenciavam, a peste se movia devagar, mas sem hesitar. No Império Mongol, que então unificava boa parte da Ásia, a peste agiu como um sopro ácido em papel fino. Ela desidratou o império por dentro. Caravanas sumiram, portos secaram, intermediários desapareceram, o que foi um dos maiores experimentos de conexão da história. Se partiu em ilhas de medo. Na Índia, os registros são mais escassos, mas há relatos de morte em massa, de vilas abandonadas, de uma nuvem escura sobre o Ganges. No Oriente Médio, a peste chegou com força. Cidades como Bagdá, Damasco e Cairo viram sua população cair drasticamente. O historiador Ibn Khaldun, um dos maiores pensadores do mundo islâmico, escreveu sobre a peste. Ela devastou as nações, apagou civilizações e deixou o mundo como se tivesse envelhecido e perdido seu brilho. Em Meca, a cidade sagrada, peregrinações cessaram. A fé foi posta à prova. No Cairo, estimativas falam de dezenas de milhares de mortos em poucos meses. Os corpos eram colocados em valas comuns e ainda assim não havia espaço suficiente. Norte da África, porta de entrada entre os mundos árabe e europeu, foi profundamente afetado. Túneis comerciais colapsaram. A comunicação entre impérios islâmicos se fragilizou. Peste não distinguiu muçulmanos de cristãos, nem árabes de berberes. Ela passou por todos. No Império Otomano nascente, a peste foi um freio invisível, mas também um catalisador. Com inimigos enfraquecidos, o vácuo de poder cresceu, e os otomanos expandiram-se com sangue e sorte em igual medida. Mas foi na Crimeia, em 1346, que um dos episódios mais simbólicos ocorreu. Na cidade portuária de Caffa, então controlada por comerciantes italianos, um exército mongol sitiava os muros. Quando os soldados começaram a morrer da peste, os comandantes mongóis tomaram uma decisão terrível. Catapultaram corpos infectados para dentro das muralhas. A guerra encontrou a peste e a peste virou arma. Caffa caiu. Os sobreviventes fugiram em navios e com eles o bacilo cruzou o mar Negro, entrou pela Gênova e espalhou-se. O mundo já estava entrelaçado, mas agora estava doente junto. As populações indígenas da Ásia Central, que viviam nas franjas do Império Mongol, viram suas culturas colapsarem. Muitos historiadores
Acreditam que a peste contribuiu para o declínio final do Império Mongol, o elo que conectava Europa, Oriente Médio e China foi corroído de dentro. A peste foi um equalizador brutal. Ela atingiu nobres e servos, imperadores e camponeses, chás, sultões e monges, mas seu impacto não foi igual para todos. Em regiões como a Etiópia, há menos registros, mas também sinais de transformação demográfica abrupta. A peste provavelmente chegou pelo Mar Vermelho, pelos portos que se conectavam ao mundo islâmico. No Uzbequistão, em Bukhara, há inscrições sobre uma década de morte inexplicável. E nas montanhas do Afeganistão, tribos inteiras deixaram seus territórios. Mas o mais surpreendente é que alguns lugares quase não foram tocados. A Polônia, por exemplo, teve muito menos mortes que a Alemanha vizinha. Por quê? A resposta pode estar nas estradas comerciais, na dispersão populacional ou simplesmente no acaso. A peste era um vírus, mas também era um espelho do mundo interconectado. Ela se movia onde havia fluxo, viajou onde havia comércio, morreu onde havia isolamento. O efeito global da peste foi não apenas a morte, mas a reconfiguração de prioridades. Muitos impérios tornaram-se mais fechados, outros mais agressivos. Alguns buscaram cura na espiritualidade, outros na ciência, mas todos carregaram as marcas. E quando, décadas depois, a peste recuou do Oriente, ela deixou um rastro de reinos partidos, rotas abandonadas e saberes espalhados ao vento. O tempo não apaga tudo. Há dores que não sangram mais, mas seguem pulsando em silêncio. A peste negra passou, mas nunca foi embora por completo. Quando os sinos pararam de tocar, quando as carroças pararam de recolher corpos, quando os cemitérios pararam de crescer, o mundo estava diferente, muito diferente. Mas era difícil explicar, porque a dor era agora subterrânea. As pessoas voltaram a viver, mas viver já não era o que era antes. Na Europa, um novo tipo de espiritualidade nasceu, nem mística, nem racional, uma fé marcada por culpa, por medo e por uma sensação constante de proximidade com o fim. Monges começaram a escrever sobre o Apocalipse. Pintores retratavam esqueletos dançando entre os vivos. Nas igrejas, a arte abandonou o esplendor e abraçou o horror. Nascia um motivo que atravessaria séculos, a dança macabra, uma procissão de vivos e mortos, onde todos caminhavam juntos, ricos, pobres, padres, prostitutas, reis, mendigos. A mensagem era clara: ninguém escapa. A peste não só matou corpos, ela matou certezas. Antes, o mundo era um lugar ordenado, criado por Deus, governado por reis, onde cada um tinha seu papel. Depois, era um mundo em ruínas, cheio de perguntas sem resposta. A medicina foi humilhada, a igreja foi questionada, a estrutura social tremeu, o medo se entranhou nos hábitos. Crianças aprenderam a não confiar em estranhos. Doentes passaram a ser escondidos. Tosse de um vizinho bastava para esvaziar um vilarejo. O contágio tornou-se uma ideia espiritual. Era pecado.
Era castigo, era a herança de algo sujo e invisível. Séculos depois, quando outras pestes surgiram, a gripe espanhola, a cólera, a tuberculose, o HIV, o eco da peste negra ainda estava lá, o medo irracional, busca por culpados, o isolamento, a dúvida sobre o futuro. É mesmo no século XXI, quando uma pandemia varreu o mundo, milhões de pessoas voltaram seus olhos para trás, para o século XIV, para os relatos medievais, para as cartas desesperadas de Florença, para os sinos de Londres, para os becos de Paris. A peste negra virou um modelo arquetípico. O retrato do pior que pode acontecer. Quando o mundo quebra, quando o corpo trai, quando a ordem colapsa. Mas também ela foi uma semente. Após a peste, a Europa lentamente se reinventou. Com menos servos, os camponeses pediram mais liberdade. Com menos padres, novas doutrinas surgiram. Com menos mãos, a criatividade foi valorizada. As universidades cresceram, os mapas se refinaram, os livros se multiplicaram. Alguns dizem que, sem a peste, não haveria renascença, nem reforma protestante, nem revoluções científicas. É uma visão poética, talvez, mas profundamente verdadeira, porque a peste forçou a humanidade a olhar o espelho, a ver o próprio rosto, nu, frágil, mortal. E a partir desse olhar surgiu o desejo de compreender, de explorar, de dominar o invisível. A ciência nasceu do medo, mas se há algo que perdura até hoje, é o modo como a peste se instalou na imaginação humana. Nos filmes, ela volta. Nos livros, ela assombra. Nos jogos, ela destrói mundos. Nos sonhos, ela caminha de novo pelas ruas vazias. E quando ouvimos palavras como quarentena, isolamento, epidemia, o coração bate mais forte, mesmo que estejamos seguros, porque lá dentro, num canto profundo, nós lembramos, mesmo que nunca tenhamos vivido. Zumbis, vírus, apocalipses são versões modernas da peste, com outro nome, mas o mesmo cheiro de fim. Por isso, ao olhar para a peste negra, não a veja como um evento isolado, trancado no século XIV. Veja como uma chave para entender o ser humano, seus medos mais antigos, sua resiliência mais secreta. Porque no fim a peste passou, mas nós carregamos ainda hoje as marcas invisíveis do que foi e do que pode ser outra vez.